Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. A comunidade evangélica luterana Cristo de Curitiba hoje neste culto celebra os seus 47 anos. 47 anos em que os cristãos resolveram que a palavra de Deus era tão importante que ela deveria estar perto das famílias. E assim, com muita luta, com muito trabalho, com muita dedicação, foi construída a igreja e hoje nós temos a pregação da palavra de Deus para nós e para os nossos filhos, porque muitos lutaram para que essa palavra de Deus chegasse até nós. Agora, como cristãos, é a nossa vez de fazermos a nossa parte neste mundo e continuarmos permanecendo firmes na palavra, juntos na igreja, proclamando a boa notícia de salvação a todos os povos. Por isso, Jesus, no Evangelho de hoje, ele fala uma coisa muito importante para nós. Ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Nós vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus Pai, que por seu imenso amor nos tem abençoado, protegido e amparado todos estes anos. Deus onipotente,
amor, deu a sua vida para nos salvar e nos tornar filhos e filhas de Deus. Em nome de Deus Espírito Santo, que por seu imenso amor nos trouxe das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação, pelo batismo e pela palavra de Deus. Em nome do Deus triuno, rendemos nosso louvor e dedicamos as nossas vidas. Estimados irmãos e irmãs, tão imenso é o amor de Deus, do nosso Deus. Tantas são as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, nossas famílias e nossa igreja até hoje. Ele nos chamou das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Infelizmente, ainda somos pecadores e não conseguimos honrar, adorar e servir a Deus perfeitamente. Por isso, vamos agora, sinceramente arrependidos de nossos pecados, nos aproximar de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de Jesus Cristo, Ele nos conceda o seu perdão.
O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador, e tem o sincero desejo de corrigir a sua vida pecaminosa, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 46. O Salmo 46 é um salmo que nos motiva a permanecermos perto de Jesus, na palavra de Deus, na oração, na igreja. Juntos em Jesus, nós temos paz, amor, alegria. Por isso o segredo para a vida feliz é permanecermos perto de Jesus. Salmo 46, o pastor lerá os versículos ímpares e afinidades pares, e o último versículo leremos em conjunto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra os arcos e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como era no
escolhida para hoje, nós que com gratidão vemos as bênçãos de Deus na nossa vida particular, em nossas famílias e em nossa igreja, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 47, onde nos é mostrada como os primeiros cristãos que ouviram o Evangelho foram batizados, como eles foram transformados e que alegria eles tinham de estarem juntos, adorando, servindo, ouvindo a palavra de Deus, e como eles permaneceram firmes na fé e no serviço ao Salvador Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Assim termina a leitura. A epístola escolhida para hoje encontramos em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4, depois do 12 a 17, onde o apóstolo Paulo quer nos animar, nós que agora temos a missão de vivermos a nossa fé neste mundo mal, a permanecermos firmes na fé, na alegria da salvação, permanecermos juntos da igreja, pregando o evangelho a todas as pessoas e vivendo como cristãos neste mundo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto,
como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Assim termina a leitura da epístola. O Santo Evangelho escolhido para este dia de aniversário, nós encontramos em João capítulo 15, versículos 1 a 11, onde Jesus compara o seu relacionamento conosco da videira que é Ele e dos ramos que somos nós. E é da videira que nós temos vida, é da videira que nós recebemos os nutrientes espirituais para nós vivermos, e nós precisamos permanecer na videira que é Cristo, senão nós morremos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Nesse dia tão especial para nós, queremos meditar nas palavras do Evangelho pouco lido, João 15, 1 a 11, ressaltando o tema: permaneçamos em Cristo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs na fé de Jesus Cristo, há um pouco mais de 47 anos atrás, casais com filhos pequenos, eles pensaram assim: nós precisamos de uma igreja mais perto de nós. E aí fizeram todo um movimento, trabalharam muito mesmo, dedicaram-se muito tempo, muito trabalho, muito dinheiro, para que a palavra de Deus viesse para perto deles, tivesse uma igreja perto deles. Se nós hoje podemos estar aqui comemorando 47 anos, é porque muitos já passaram, trabalharam e fizeram nós termos a igreja e tudo que ela traz de consolo, orientação e alegria para nós e nossos filhos. Vocês receberam, e eu também tenho o meu aqui, um galinho tão coelhinho. Essa lembrança de vocês, guardem com carinho do dia de hoje. Esse galho, ele pertence a uma árvore muito bonita. Ela na primavera, ela fica muito florida mesmo. No inverno ela começa a perder as folhas e fica seca. Sabedoria de Deus. Na primavera ela dá sombra, no verão ela dá sombra, e no inverno daí o sol, ela deixa o sol passar para aquecer. Sabedoria de Deus. Só que o meu galho, ele está com um problema. Meu galho está meio murcho. Meu galho está murcho e daqui a um tempo ele vai estar seco, as folhinhas vão cair, porque ele foi arrancado da árvore que fazia ele ter vida e produzir as flores e as folhas. Ele vai secar e ele vai ser jogado fora. Jesus está falando no Evangelho de hoje sobre essa questão do galho. Ele fala ramo, é galho, tá? E ele fala de videira, mas é uma árvore. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Permaneçamos em Cristo, porque ele é a videira. A primeira verdade do Evangelho é o seguinte: Cristo é a videira. Não existe outra videira. Não existe outra árvore que possa dar vida somente em Cristo. Assim como este galho não pode por si mesmo viver, e muito menos dar fruto, Jesus diz que ele é a videira e nós somos os galhos, os ramos. Jesus Cristo, a única videira que dá vida, ele que alimenta a nossa alma de fé, esperança, amor, alegria, ele que nos dá forças para vencermos os problemas, dificuldades e aflições desta vida. Ele mostra o caminho certo em que nós devemos andar. Este galho, ele vai morrer, quer dizer, já está morto, porque ele já não recebe mais os nutrientes da árvore. Lembrei de Adão e Eva. Adão e Eva, enquanto eles estavam ligados a Deus, lá no Jardim do Éden, na criação, enquanto eles estavam perto de Deus, quando eles permaneciam juntos de Deus, eles tinham vida, eles eram felizes, não havia morte, sofrimento, nada de ruim, porque eles estavam ligados a Deus. No momento em que eles abandonaram Deus, ouviram o que o diabo lhes falou e fizeram o que Deus disse para eles não fazerem, aconteceu exatamente aquilo que Deus havia dito: vocês morrerão, vão secar, vão morrer. O pecado trouxe a desgraça, o sofrimento, a maldade e a morte aqui no inferno para toda a raça humana, como diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O problema de Adão e Eva, que também é o seu problema e o meu problema, é o desligamento,
a separação de Deus. Isso trouxe a morte como deste galho que está secando. A grande mensagem da Bíblia é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, pagando os nossos pecados e a nossa dívida com Deus, nós fomos religados a Deus. Nós fomos enxertados, unidos a Cristo através da sua palavra e do batismo. Nós somos cristãos. Jesus Cristo diz assim no versículo 3: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Lembre que segundo o Evangelho de João, a palavra é Cristo, ou o verbo, que ele fala lá no comecinho, no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cristo é a palavra que dá vida. Enxertados na videira ou na árvore, que é Cristo, agora nós estamos vivos na fé, na esperança e no amor. Permaneçamos em Cristo porque Ele é a videira, para que possamos dar frutos. Jesus continua falando no versículos 4 e 5: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você vai guardar o teu galhozinho e você vai ver que ele vai secando. Ele vai secando até que ele morra. E a intenção é que você, quando olhar para o seu galho, você pense assim: se eu não permanecer unido a Cristo, a palavra de Deus, a oração, a igreja, vivendo como um cristão, eu vou secar, eu vou morrer. Quando o galho está unido à árvore, ele recebe da árvore todos os nutrientes que ele precisa para crescer, para ser forte e para frutificar. É a mesma coisa que acontece conosco. Quando nós estamos perto de Cristo, da palavra, da oração, da igreja, vivendo como cristãos, Ele vai nutrindo a nossa vida espiritual, com fé, esperança, amor, alegria, paz e todos os dons do Espírito Santo. Ele é a videira e nós sem Cristo nós não podemos viver, nós secamos e morremos espiritualmente. Agora recebemos de Cristo, pela fé, tudo o que nós precisamos para sermos felizes aqui e na eternidade. Jesus diz: olha, quem permanece em mim dá muito fruto. Dar fruto não é opção do galho. Dar fruto faz parte daquele que é alimentado pela árvore. Assim também, viver como um cristão, buscar a Deus, buscar a palavra, oração, viver uma vida santa segundo os 10 mandamentos não é opção do cristão. Ele faz isso porque ele está unido a Cristo. Se não dá fruto, diz Jesus, o galho não presta para estar unido à árvore. Por isso, ele diz: o meu Pai vai arrancá-lo e vai queimar. Ser cristão só de nome ou não praticante é ser um galho que ocupa um lugar, mas não produz nada. E na verdade, este galho não está unido à árvore, está morto. Para Jesus só tem valor o galho que permanece ligado a Ele, através da palavra, da oração, da igreja e do viver cristão. Para Jesus, o dar fruto é o cristão dedicar o melhor do seu tempo, dons, habilidades, bens, ofertas e proclamar a boa notícia de salvação às outras pessoas. Para Jesus, só tem valor o galho que permanece ligado a Ele e recebe dele vida. Mas, dar frutos. Como é que a gente dá frutos para Jesus? Ele responde isso nos versículos 8 e 10. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Dar frutos é viver no amor de Deus, colocando-o juntamente com a sua palavra, oração e igreja, como as coisas mais importantes em nossas vidas. Dar fruto é você fazer exatamente aquilo que Deus diz na sua palavra, de maneira especial nos 10 mandamentos. Permaneçamos em Cristo porque Ele é a videira para que possamos dar frutos. Enquanto Jesus diz que Deus Pai é o agricultor, dono de tudo, Ele diz que esse dono de tudo, Ele cuida dos ramos. Deus cuida de você. Como Ele cuida? Ele cultiva, Ele observa o ramo, se está bem, se está mal, se precisa de alguma coisa. Ele limpa o ramo de Jesus para que ele possa produzir mais e mais. Por outro lado, tem o diabo. O diabo quer nos arrancar da videira e nos tornar galhos secos e mortos. E a estratégia do diabo que ele usa hoje na vida dos cristãos, na sua vida, é fazer com que a gente se envolva com tantas coisas neste mundo que não tenhamos mais tempo para Cristo. E devagarzinho nós vamos sendo cortados, separados de Cristo. Ele também nos tenta a abandonarmos o que é certo segundo a palavra de Deus e aceitarmos o erro que o mundo vive, que é pecado. E aí vem o apóstolo Paulo falando na epístola que lemos há pouco, Colossenses 3, dizendo assim lindas palavras: permaneçam unidos com Cristo, pensando nas coisas do céu, que é a palavra de Deus, habite ricamente em nossas vidas. Adoremos a Deus, sejamos gratos a eles e façamos tudo para a glória dele. Estimado irmão e irmã, permaneçamos em Cristo porque Ele é a videira para que possamos dar frutos. Hoje nós estamos lembrando 47 anos da inauguração da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Curitiba. Mas a história da igreja é muito mais antiga. A história da igreja começou 2000 anos antes de Cristo, quando Deus chamou Abraão, fez dele uma grande nação. Dessa grande nação veio o Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou, subiu aos céus, vieram os primeiros cristãos e segue 2000 anos de cristãos dedicados a Cristo, sua palavra, oração juntos na igreja, pregando a palavra, vivendo a fé. Vários deles morreram nas perseguições por causa de Cristo. Se hoje nós estamos aqui comemorando 47 anos, é porque Deus nos tem abençoado. Se você está aqui, estimado irmão e irmã, e também em casa, os que estão assistindo pelo YouTube, se você está aqui é porque Deus tem te abençoado muito, ricamente, tanto bênçãos espirituais como bênçãos materiais. Agora, como cristãos que vivem no século 21, nós precisamos ver: será que os nossos filhos vão ter a palavra de Deus? Será que os nossos netos vão ter a palavra de Deus? Os antigos, os fundadores, aqueles que já passaram por este mundo, fizeram a parte deles, permaneceram fiéis a Cristo, juntos na igreja. E nós? Nós estamos nos dedicando realmente para que esse Cristo permaneça conosco e com a nossa família? Preocupação hoje é que o número de cristãos no mundo está diminuindo, significa que está cheio de galhos secos. Está cheio de galhos secos na videira. Como nós cristãos estamos vivendo a nossa fé? Como nós cristãos estamos realmente valorizando tudo que Cristo fez em nossas vidas, na vida de nossa família e também na vida da igreja? Muitos já secaram. Muitos secaram. Que nós permaneçamos firmes na videira que é Cristo, que nós permaneçamos firmes na fé, na esperança, no amor, para que nós continuemos a ter a presença de Cristo em nossas vidas e recebendo dele vida, e que nós possamos também lutar para que essa palavra de Deus seja anunciada para nós e para o mundo inteiro, porque um dia Jesus Cristo vai chamar você lá para o céu para prestar contas da sua vida. Queira Deus que neste dia você, eu e todos os cristãos no mundo possamos receber dele um grande abraço e possamos ouvir da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel,
foi fiel no pouco, me amou, me serviu, confiou em mim e permaneceu em mim. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Deus, como nós podemos agradecer por tanto amor que o Senhor tem por cada um de nós que somos pecadores? Tantas suas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, nossas famílias. Como é bom, Senhor, nós sabemos que pertencemos a Ti, que estamos ligados a Cristo, a videira verdadeira, e que o Senhor está cuidando de nós, olhando para a nossa vida, nos protegendo, amparando, abençoando, que o Senhor está dando-nos alimento espiritual para que nós possamos crescer, frutificar e que possamos continuar te servindo com o melhor daquilo que somos e temos, para que a Tua palavra seja anunciada para nós e para o mundo. Ó Deus, nós te louvamos pelo Teu imenso amor, que nós possamos hoje permanecer firmes em nossa fé, esperança, amor, que juntos da igreja possamos nos dedicar sempre com o melhor daquilo que o Senhor nos dá, para que mais e mais pessoas sejam unidas a Cristo pelo ouvir da Tua palavra, que nós possamos saber que unidos a Cristo nós já temos vida, salvação e vida eterna nos céus. Não deixa, Deus, que nenhum problema, nenhuma dificuldade, aflição ou tentação nos tire da fé em Cristo, da alegria da salvação. Que possamos juntos continuar te adorando, juntos da igreja, possamos te servir e honrar o Teu santo nome com uma vida consagrada a Ti. Ó Deus, nesta noite nós só queremos dizer uma coisa para Ti: obrigado pelo Seu amor. Isso permitimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.